Queridos, nós temos meditado e vamos mais 2 domingos nessa temática, tá? Nós vamos terminar essa série de mensagens aí daqui a 2 domingos, encerrando o mês de maio, utilizando a Covid como um agente de ensino, um professor, né? O ser humano é ensinado de múltiplas maneiras, mas a gente nem sempre aprende, né? Os nossos pais nos ensinam e a gente muitas vezes é rebelde ao ensino dos pais. A palavra de Deus nos ensina, a gente é rebelde à palavra de Deus. E muitas vezes a dor, a doença, a guerra, nós temos determinados outros professores que têm uma força maior de nos ensinar, né? Se você não está doente, se você está saudável e você deseja comer determinado alimento, você vai e come. Mas você não poderia comer aquilo, porque de repente você tem algum problema de estômago, algum problema de saúde, mas teimosamente você come. Agora, quando você está doente, de repente com a garganta fechada, inflamada, que você perde o apetite, pode te oferecer o melhor prato, aquele que você mais ama, você não come. Porque agora a doença mandou. Pode estar o sol brilhante, o dia mais agradável aí para ir à praia, para ir ao parque, mas se você está acamado, se você está de repente pós uma cirurgia, se você está engessado, se você está entrevado, você não sai da cama. O sol pode estar brilhante. A doença tem uma força, muitas vezes, realmente significativa. E a gente tem aprendido algumas coisas aí com a Covid. A gente viu a necessidade de cuidarmos. Aqui o nome da irmã que eu tinha falado, a Yara Cristina da Bahia. Seja bem-vinda, Yara. Nós temos aprendido através aí da Covid, a importância de cuidarmos da nossa imunidade, nos alimentarmos da palavra de Deus, descansarmos na presença do Senhor, buscarmos os complementos das vitaminas do Espírito Santo de Deus. Nós vimos a necessidade da higiene, né? As mãos limpas, cuidar dos olhos, da boca. Nós vimos a necessidade de estarmos limpos na palavra de Deus, mente e coração sendo tratada, cuidada pelo Espírito Santo, a necessidade de mantermos higiene na nossa casa, não trazer promiscuidade, não trazer mentira, não trazer vaidade para dentro do nosso lar. Nós falamos também sobre a questão de prioridade, aquilo que não é importante. Muita coisa a gente dava valor demais antes desse momento, e nós temos aprendido a viver de uma maneira mais simples, com menos coisas. E uma última lição para o dia de hoje, querido. Uma lição para o dia de hoje é nós entendermos a fragilidade das decisões humanas. A fragilidade. Se é uma lição que a Covid tem nos ensinado, é que a nossa vida é frágil. Quando essa doença chegou, as primeiras notícias, e até hoje me parece que a gente não tem de fato e de direito uma descrição completa dessa doença, o que ela é, como ela faz, quem que ela atinge, porque cada semana a gente recebe informações diferentes, e a gente vê a fragilidade da ciência, a fragilidade do conhecimento humano. E quando a doença chegou, foi colocado um grupo de risco, olha, os mais idosos, as pessoas acima de tantos anos. E todo mundo bateu muito firme nisso, olha, são os mais idosos. E de repente começaram a morrer jovens. E de repente começaram a morrer adolescentes. E de repente começaram a morrer crianças. E nós vemos a fragilidade do ser humano. A vida não está nas nossas mãos, nunca esteve. Mas o Covid fez lembrar isso. E nós temos percebido que durante algum tempo, e talvez nesse tempo mais recente, dos últimos anos, né? Eu entendo que é desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva. Desde que o diabo desejou sentar no trono de Deus, essa coisa de conhecimento, porque o conhecimento não é só informação, conhecimento é domínio, conhecimento é poder. Então essa coisa de ter poder sobre a própria vida, sobre a própria história, eu faço o meu caminho, eu faço a minha história, faz nada, querido. A gente planeja as coisas, e de repente tudo muda, de fato
Nós dormimos num mundo e acordamos no outro dia em outro. Todo o planejamento humano, ele foi colocado em nada. Querido, a palavra de Deus diz de maneira muito clara que Deus é soberano. O homem iluminista do século 17, do século 18, teve esse intento, esse pensamento de dominar a sua história. Depois o homem positivista do século 18 e 19, também esse desejo, esse intento, essa loucura de dominar a própria história. E a nossa geração mais recente, por conta de todos os avanços tecnológicos e da medicina e etc e tal, nós achávamos que a história estava nas nossas mãos. E o Covid veio para lembrar que somos pó. Nós somos pó. E as nossas vidas estão nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você tinha dúvida, mas a grande verdade é que agindo Deus, não há quem possa impedir. Porque o que eu e você fazemos, o que eu e você planejamos, é falho, é limitado. Querido, nada esteve, e o Covid fez lembrar, nada está nas nossas mãos, mas tudo está nas mãos do Deus eterno, nas mãos do Deus Criador. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o 16. Livro de Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 16. Os meninos vão colocar aí também na sua tela, mas eu vou continuar te incentivando a você fazer uso da sua Bíblia, a você fazer as suas anotações e os seus rascunhos. E usar esse tempo também para crescimento da palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Olha, eu faço e aconteço. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Eu vou repetir os 2 primeiros versículos, para você grifar na sua Bíblia e gravar na sua mente. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Tudo planejado, tudo detalhado. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, em vez dessa tolice, e em vez dessa jactância, que na minha versão é o termo que usa, e em vez dessa tolice, devíeis dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, se Deus permitir, viveremos. E se a gente tiver vida, e Deus permitir, a gente vai fazer alguma coisa. Agora, entretanto, vós jactais, tolamente pensais das vossas arrogâncias, ou da vossa arrogante pretensão. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Todo pensamento, todo planejamento tolo, vão, é maligno. Uma grande lição aí da Covid, a fragilidade humana. As nossas vidas estão limitadas. Eu separei aqui, poderia colocar mais. O texto bíblico nos dá várias outras alternativas. Eu coloquei apenas 3 itens para demonstrar a nossa falência, para demonstrar a nossa pequenez, para demonstrar a nossa limitação, para demonstrar a nossa fragilidade. A primeira fragilidade, a fragilidade no pensamento. A palavra de Deus diz, e a gente usa isso, eu particularmente, uso muito esse texto. Provérbios 16, 1. Ao homem é necessário, é possível, é cabível o fazer planos. Nós podemos planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Na versão que eu pus, deixa eu ver como é que está. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem
dos lábios do Senhor. Querido, você pode fazer plano, você deve fazer plano. A vida planejada, ela é melhor sucedida, verdade. Nós pegamos muito bem a primeira parte do texto. Ao homem é possível fazer planos, o coração do homem pode planejar. Mas a gente se esquece da segunda parte, e a gente faz todo o planejamento da nossa vida baseado no estudo, baseado no conhecimento, baseado nos nossos diplomas, baseado na nossa experiência. E nós não depositamos, não confiamos a resposta certa nos lábios do Senhor. A gente anda conforme a nossa própria cabeça, a gente anda conforme o nosso conhecimento. Querido, da noite para o dia o mundo parou. Temos sustentado as nossas vidas, única e exclusivamente nos planejamentos. Os poucos irmãos que estão aqui presentes, e o grupo grande de irmãos que está aí no Facebook e no YouTube, você tem apresentado os teus planos ao Senhor? Há 15 dias atrás, numa sexta-feira, aí a gente teve o Neno e o Jairzinho falando sobre investimentos no culto dos homens e dos jovens casais, e a gente pôde bater papo ali. Uma das coisas que foi mais referendada, mais repetida: precisa ter planejamento, precisa ter organização. A pergunta é, querido, eu e você temos colocado os planos nas mãos do Senhor? A gente tem visto no Brasil essa jactância, essa tolice, essa idiotice. Entra o prefeito, entra o governador, entra o presidente, ele não está preocupado com o dia de hoje, ele já está falando em reeleição. Ele nem sentou na cadeira para cuidar do que tem que ser feito hoje, e já está planejando a reeleição, o sucessor. Que jactância, que tolice é essa? A gente nem passa no vestibular e já está pensando na formatura. Para os irmãos que estão encalhados, eu não vou citar nomes, a gente está em rede aberta, né? Mas você sabe quem é você. Eu estou vendo aqui o irmão aí no Facebook e no YouTube, você sabe. A menina deu uma piscadinha, você já achou que ganhou nada, filho. Não está fácil assim não, ainda mais você. Apesar que agora com a máscara, para alguns irmãos vai ajudar. Eu estou achando que tem uns jovens aí da igreja, pelo menos uma meia dúzia, sem citar nomes, sem colocar nada nos comentários, viu? Sem citar nomes. Eu estou achando que agora, com o uso de máscaras, os irmãos vão desencalhar, né? Pode ser uma bênção, querido, na tua vida, mas a grande verdade é que a menina deu uma piscada, o rapaz achou que já está resolvido, está nada, filho, precisa orar. Você tem colocado os teus planos nas mãos do Senhor? Você tem depositado o seu casamento, a educação dos teus filhos? Não adianta planejar somente. Eu não estou falando contra o planejamento, eu não estou falando contra a vida organizada, eu estou falando contra, única e exclusivamente, planejar sem confiar na ação do Senhor. E você planeja o futuro dos teus filhos, onde vão estudar, o que vão fazer, mas não ora pelos filhos, não intercede pelos filhos, não ouve a voz do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Precisamos planejar, mas precisamos ouvir a voz do Senhor, querido. E nós não temos ouvido a voz do Senhor. A agenda humana valoriza o eu, a agenda humana valoriza o status, a agenda humana valoriza a autopromoção, a agenda humana valoriza a autoidolatria. Parou tudo, querido, parou tudo. A NBA, o campeonato de basquete americano, o campeonato de futebol americano, esse negócio dá dinheiro a rodo. A gente não tem ideia de quanto custa tudo isso. Os campeonatos de futebol, a liga inglesa, espanhola, italiana, a Champions League, a Libertadores, apesar que os corintianos já tinham parado antes, né? Não estava, né? Os corintianos não estavam. Mas para os corintianos já parou faz tempo. Parou tudo, querido. Parou tudo. Você tem ideia financeiramente do que isso movimenta? Em patrocínio, em televisão, em jogos legais ou ilegais? Você tem ideia do que isso movimenta?
e muita gente fazendo planos, e Deus falou assim: eu vou parar com tudo, eu vou parar com tudo. Querido, a história, Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tudo que acontece no meio, está nas mãos do Senhor. Vamos fazer planos? Vamos, mas vamos buscar ouvir a voz do Senhor. Uma lição muito grande que a Covid traz para nós, uma lição muito grande, é que o nosso planejamento é como nós, limitado. O nosso planejamento é como nós, ele é falho. O nosso planejamento. Sabe o que parece muitas vezes? O que Salomão, o grande homem sábio da palavra de Deus, disse: observando as coisas que acontecem debaixo do sol, observando as coisas que acontecem no tempo, observando as coisas que acontecem na humanidade, tudo é vaidade. E também os nossos planejamentos são falhos. Quantas pessoas estavam aí com festa de formatura marcada? Quantas pessoas com aniversário, debutantes de 15 anos? Quantas pessoas com casamentos marcados? E tudo parou. A pergunta que eu faço é se essas coisas estavam nas mãos de Deus. Porque o casamento que não vai ter a festa, mas estava nas mãos de Deus, glória a Deus, esse casal de repente faz a sua cerimônia absurdamente particular e segue, porque o plano era estar juntos, a festa era um detalhe. Mas quantas pessoas estão vivendo em torno só do detalhe, só das festas, só dos status, e querido, não tem ouvido? A pergunta que eu faço para a minha vida e para a sua vida: os nossos casamentos, as nossas viagens, os nossos sonhos estão nas mãos do Senhor? Ou nós estamos vivendo, querido, como esses tolos aqui do texto de Tiago, que fazem planos: olha, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ganhar dinheiro, eu vou construir, eu vou reformar, tudo isso e sem consultar a Deus? A Covid nos faz lembrar que a nossa vida é limitada, é frágil. Os nossos planejamentos, você pode ter colocado tudo na sua planilha, feito toda a situação de risco, ninguém imaginava, ninguém esperava uma situação dessa. Querido, tudo no mundo e no universo, tudo continua em constante transformação. A gente planeja e as coisas vão mudando. A única coisa que permanece a mesma é a palavra de Deus. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão jamais. Tem um planejamento que não muda. Tem um planejamento que não muda. E o plano diz o seguinte: eu vou preparar um lugar, e quando lá estiver e preparar esse lugar, eu voltarei, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. E existe um planejamento que não alterou. Jesus Cristo voltará para nos buscar. Isso não muda. Isso não muda. Uma outra coisa que a Covid nos mostra, dentro dessa linha de fragilidade, é que frágil é a nossa força, frágeis são os nossos recursos. Muita gente confiada na própria força, na própria saúde. Muita gente confiada nos seus recursos financeiros. O texto de Salmo de número 127 vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele, o próprio Deus, Ele o dá enquanto dorme. Inútil é o nosso esforço, inútil são os nossos recursos. Eu não sei se você viu essa imagem. Eu estava em casa no dia, até comentei com a minha esposa. O número de desempregados nos Estados Unidos deu um boom absurdo. Eu não vou lembrar o número, mas acho que era alguma coisa na casa de 25 a 30 milhões de pessoas. 30 milhões, o nosso Google aqui está informando. 30 milhões. Só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo, não a cidade, o estado de São Paulo tem cerca de 40 milhões. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Então a gente está falando
em quase 3 cidades inteiras de São Paulo, de gente desempregada. Não é aquela pessoa que está em casa e não está trabalhando, como alguns ainda mantiveram seus empregos. É gente que já perdeu 30 milhões. E a tendência é nos próximos dias esse número aumentar. E aí, eu estava em casa com a minha esposa e mostrando um lugar onde estavam sendo distribuídas cestas básicas. E cada carrão, uma fila enorme de grandes carros luxuosos, na fila, aguardando para retirar uma cesta básica. E eu fiquei imaginando, aqueles carros, nesse momento, não valem nada, porque não tem quem compre. Quem agora vai investir em comprar carro? Quem agora vai investir em comprar isso ou aquilo? Tem os aproveitadores? Tem, querido. Tem aproveitador no mundo inteiro. E alguém vai se dar bem na miséria do outro, é verdade. Mas tirando os aproveitadores, os negócios estão parados. As pessoas têm posse, têm dinheiro. O petróleo, com as pessoas dentro de casa não rodando de carro. Países que vivem do petróleo. Tem muita riqueza. Nesse momento não adianta. O que adianta ter petróleo se não tem arroz, não tem feijão, não tem milho, não tem soja, não tem leite? Querido, o nosso esforço, o nosso recurso é vão. E há uma tolice impressionante nossa em acharmos que é a nossa força, que é o nosso conhecimento, que é o nosso recurso. Tem 2 situações que eu queria dividir com o irmão aqui nesse sentido, pensando na fragilidade, na falência, na idiotice, na jactância de confiar nos próprios recursos. 2 situações. Primeiro, da igreja. Vamos falar da igreja. Nós vemos muitas vezes a igreja do final do século XX, do começo do século XXI, uma igreja que está nas principais avenidas, prédios grandes, bem preparados, suntuosos, uma igreja que está de manhã, de tarde, de noite na televisão e na rádio. Nós vemos isso, e muitas vezes criticamos, muitas vezes olhamos para a igreja do passado, a igreja dos nossos pais, a igreja dos nossos avós, dos anos 50, 60 e 70, e achamos que hoje o evangelho é melhor. Aí eu pergunto para você, quando a gente marca um momento de jejum, um momento de oração, quando a gente marca uma vigília de oração, qual igreja proporcionalmente é mais presente? Queridos, nós temos confiado nos nossos planos, inclusive os cristãos, temos confiado, inclusive na política, a igreja muito politizada, a igreja muito envolvida com outras questões, ao ponto de se achar superior. Davi vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, o povo de Deus, faremos menção do nome do Senhor. Querido, nós precisamos voltar a depender de Deus. Há uma fragilidade. As igrejas que não se prepararam, para a adoração genuína, as igrejas que não se prepararam para a verdadeira intercessão, as igrejas que não se prepararam para a verdadeira comunhão, estão com seus prédios, as moscas e o seu povo completamente e infelizmente, eu não falo isso com alegria, pelo contrário, falo com muita tristeza. As igrejas que estavam sustentando suas mensagens apenas na prosperidade do hoje, as igrejas que lançaram sementes dúbias da palavra de Deus, falando de saúde, falando de riqueza, de prosperidade material, nesse momento, a fragilidade dessa mensagem, a fragilidade do poder humano que a Covid trouxe, nos traz uma boa lição. Maldito o homem que confia no homem, inclusive aqueles que confiam no próprio braço. Deus vai dizer a Israel em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 12, mas principalmente versículo 17 e 18, Deus vai dizer assim, olha, quando você entrar na terra boa que eu te der, depois que eu tiver tirado todos os teus inimigos, e depois que você plantar e colher, não pense você, não diga você que foi a força do teu braço, eu, o Senhor, é que estou te dando.
E nós temos achado, querido, que é a força do nosso braço, é a força da nossa fé. Olha, não precisa vir orar não. Alguns pastores dizem aí, eu oro por você, eu subo no monte por você, eu vou para Israel por você, a minha oração é forte. E agora, querido? E se você não tiver identidade com Deus? A fé do outro, a fé humana, está falida. É uma necessidade que nós tenhamos, querido. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não nos der o pão de cada dia, o que seremos de nós? Nós estudamos durante um bom período aí os profetas menores, e passamos por Zacarias. E o texto vai dizer assim, não é pela força, mas é pelo meu poder. Zacarias capítulo 4, versículo 6, não é pela força, é pelo meu espírito, é pelo meu poder. Querido, nós temos confiados. E os povos, o que dizer das nações? O que dizer das grandes nações? De novo, eu quero que fique bem claro que eu estou dando esses relatos com tristeza. Eu não falo isso comemorando. Eu falo isso como analogia para que nós entendamos que a nossa força é vã. Essa semana, conversando com uma pessoa, quarta-feira, quando eu estava vindo aqui dar o estudo na igreja, e a pessoa comentando de um colega de trabalho, policial, na casa dos 30 e poucos anos, bem, fisicamente bem, o período todo, esses dias bem, e aí no refeitório do batalhão, a pessoa passou mal, teve uma indisposição estomacal e vomitou, levaram às pressas para o hospital, já estava com a Covid, 80% do pulmão comprometido, ficou todo esse período assintomático, não teve sintoma nenhum, não tinha febre, não tinha tosse, tinha nada, estava bem trabalhando, porque teve uma indisposição, parou no hospital e descobriram, entubou, jovem, forte, a força do ser humano, não quer dizer nada, da noite para o dia, Jó perdeu sua saúde, perdeu suas riquezas, perdeu sua família, da noite para o dia, e Jó disse, olha, eu não dependo disso, cheguei nesse mundo, saí do ventre da minha mãe, sem nada eu cheguei, sem nada um dia eu vou, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Será que você não está nessa tolice, querido, nessa jactância de confiar na sua própria força? Quando a gente vê a história do chamado pecado de Acã, lá em Josué, você pode ver isso a partir do capítulo 3, evolução, mas quando chega ali no capítulo 6 em diante, você vai ver a história de Acã, e Deus derrotou, ou permitiu uma derrota vexatória para Israel. Israel tinha ganho uma grande batalha contra Jericó, e perdeu uma batalha contra um povo chamado de Ai. Então pensa bem, um exército que tem o nome de Ai, os caras nem saem para lutar, já estão com Ai, pensa nisso, já é um exército dolorido, doído, o exército de Ai, sei lá, Israel perdeu. Quando Josué manda um grupo, Josué falou, descansa o exército, manda poucos homens, e eles perderam. Por quê? Porque havia pecado oculto, e Deus diz, vocês não vão ganhar, não é a força de vocês, nunca foi a força de vocês, exército grande, exército pequeno, quem dá a vitória é o Senhor dos exércitos, é Deus que nos dá a vitória, e você acha que é a sua força, você talvez, que está passando por menos dificuldade que outros irmãos, você vai dizer assim, não, eu me preparei, eu poupei, eu guardei algum dinheiro, eu tinha uma reserva. Cuidado, querido, cuidado, nunca foi o teu planejamento, nunca foi a tua força, nunca foi os teus recursos, sempre foi a boa mão do Senhor. Dê glórias a Deus, porque os planos dos homens são frágeis, e a Covid veio para mostrar isso. Estados Unidos é a maior potência econômica, financeira do planeta, está parado. Nova York, a cidade que não para, é mais acelerada que São Paulo, está às moscas, está parada. A cidade dos pensadores,
da revolução iluminista, renascentista, o centro italiano, o francês está parado. Parado. A Grécia, o lugar dos filósofos, parado, querido. A Alemanha, das grandes indústrias, parada. Alguma coisa está retomando, mas eles tiveram que parar. Porque nunca foi nem os planos, nem a força, nem os recursos humanos. Sempre foi a graça de Deus. A misericórdia de Deus. Essa semana os Estados Unidos passaram um número de referência doído, triste. Eles contabilizam 58.200 pessoas que morreram na guerra do Vietnã. A Covid já matou mais do que a guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã, entre o pré-guerra e a invasão americana lá na Ásia Menor, durou perto de 8, 10 anos. Entre a pré-guerra e a guerra. Matou 58.200 soldados. A Covid, em um mês, já matou mais que isso nos Estados Unidos. Queridos, nunca foi a nossa força. Olha, mas é a nossa saúde, verdade, a nossa saúde é carente. Quem tem saúde boa está morrendo. Olha, mas quem tem plano, quem vai para o Einstein, para o Sírio-Libanês, é melhor atendido. É melhor atendido. Se Deus não curar, morre. Porque a palavra final vem do Senhor. Queridos, a Covid mostrou que não adianta ter ouro, nem prata, nem diamante, nem exército. Nós precisamos depender do Senhor. Hoje de manhã eu citei o texto de Isaías 40, e eu quero repetir esse texto para mim e para você, querido. Quando a palavra de Deus diz: não sabes, não ouviste? Ninguém pode sondar, ninguém entende, ninguém interpreta, ninguém esquadrinha os pensamentos do Eterno. O Eterno, o Criador dos céus, o Criador do universo, o Criador dos confins da terra, não pode se esquadrinhar e entender os seus pensamentos. Dá força ao fraco, dá força ao que não tem vigor. Os moços, os jovens caem, de exaustos ficam, querido, pelo caminho, mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem espera no Senhor é que terá as suas forças renovadas. Confie. A Covid veio para lembrar, querido, que tanto os nossos planos quanto a nossa força e os nossos recursos tem hora que não faz diferença nenhuma. Para terminar, a fragilidade da nossa sabedoria. A Covid veio lembrar que também a sabedoria humana é limitada, que também a sabedoria humana é frágil. Romanos capítulo 1, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus, o próprio Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Queridos, inculcando-se sábio, quem é que diz para a gente que a gente é sábio, pelo amor de Deus? E as pessoas se intitulam sábios, inteligentes, conhecedores, as pessoas que têm as respostas. A gente não faz nem as melhores perguntas e a gente quer ter as respostas. Esse intento maligno de ter controle, de saber de todas as coisas. E a gente vê, né? A rede social tirou o analfabetismo do Brasil, porque formou um monte de gente, né? A gente tem gente graduado, pós-graduado, mestrado e doutorado, em ciências econômicas, em ciências políticas, em ciências sociais, em medicina. Agora os irmãos dão resposta, os irmãos têm a receita para a cura do Covid, isso e aquilo. Da onde, querido, a gente tira essas idiotices? Quem disse para a gente que a gente sabe alguma coisa? E Deus está dizendo assim, olha, inculcando-se por sábios, nós nos tornamos loucos. Nós não queremos depender de Deus, nós não queremos nos render. A gente canta, né? Eu me rendo aos teus pés, mas a gente não quer se render na presença de Deus. A gente continua com a nossa postura de nariz empinado,
a gente não ouve, não aceita a palavra de Deus. E Deus está dando um chacoalhão no mundo. E Deus está dando um chacoalhão no mundo, nas nações, nos governos, na igreja, nas famílias, na ciência, nos eruditos. Onde está a resposta? Onde está a resposta? Com todo o conhecimento que a gente tem, com todo acesso à informação, na palma da mão, a gente tem um conhecimento de milhares de anos. Na palma da mão, a gente tem um conhecimento de milhares de cabeças que pensaram antes e depois da gente. Assuntos que a gente nem chegou a discutir, mas a gente acha que a gente tem a resposta. Adão, Eva, vai lá, comam do fruto. Se vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Vocês terão todo o conhecimento. E a gente está dormindo nesse barulho do capeta desde Adão e Eva, achando que a gente sabe alguma coisa, nos inculcando sábios, nos tornamos loucos, dementes, inúteis, arrogantes. Querido, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. A gente planeja as coisas e o planejamento não acontece. A gente põe todo o nosso empenho, toda a nossa força e não acontece. A gente põe toda a nossa inteligência, toda a informação. E se Deus disser não, não chove durante 3 anos na oração de Elias. E Deus diz assim, agora chove. Aí chove. Aí aqueles que cuidam, né, os meteorológicos, aqueles que estudam, não entendem nada. Por isso que eu dou muita risada quando a gente vai sair de casa e pega a notícia da meteorologia. Eu acho fantástico isso. Mínima em São Paulo, 8 graus, máxima 40 graus. É mó barato isso daí, né? Mínima 8, máxima 30. Então, as pessoas não conseguem precisar as coisas, por mais evoluído que nós estejamos. Os nossos pensamentos são vãos. Por que perguntam as nações onde está o nosso Deus? Davi fala sobre isso no Salmo 115. O próprio Deus vai dizer no profeta em Isaías, os meus pensamentos são maiores, são melhores. Em Jeremias vai dizer, os meus pensamentos são de paz e não de mal. Querido, nós precisamos nos render aos pés do Senhor. A gente dá ouvido a tudo. E nós consultamos todos os especialistas. Será que eu e você temos parado para ouvir o que de fato a palavra de Deus está dizendo? Será que eu e você temos parado para ouvir o que de fato a palavra de Deus está dizendo? E na última mensagem dessa série, daqui a 2 domingos, nós vamos falar dos sinais. Nós vamos falar dos sinais. E não é possível, querido, que eu e você não estejamos antenados no que a palavra de Deus vai nos anunciando. A intelectualidade, a filosofia, a ciência humana. Ah, pastor, mas você não crê que em algum momento vai descobrir a cura? Posso ser bem sincero, querido? Indiferente. Indiferente. Se vai descobrir essa cura ou não, indiferente. Eu estou aguardando a volta de Cristo Jesus, o Senhor. Se vai ter cura ou não, se o nosso organismo vai se adaptar, e uma parcela enorme da população, com dor e tristeza, irá morrer, eu não sei. Eu não sei. A gente olha para a história, a gente vê que o ser humano se adapta com tudo, inclusive com tudo que é ruim. O nosso organismo se adapta, nós somos absurdamente adaptáveis. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu posso dizer como o apóstolo Paulo, eu estou bem certo de que em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, a sua promessa, até aquele dia. Nós oramos pela cura, sim, porque nós temos misericórdia daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Mas você que é crente, esquece agora o teu parente, esquece agora aquele teu pai, a tua mãe, o teu cunhado, o teu cônjuge, o teu filho. Eu estou falando para você que tem certeza de salvação. Você está confiado em quem, querido? Nos planejamentos, nos teus recursos, na ciência e na sabedoria? Ou você está aguardando a volta do Senhor Jesus? Salmo de número 14, versículo 1 vai dizer assim: diz o tolo, o insensato, diz o tolo no seu coração, não a Deus, e corrompem-se, praticam abominação, já não há
quem faça o bem. E boa parte da igreja confiando na ciência. Querido, eu não tenho nada contra a ciência, quem me conhece sabe. Eu estudo bastante, gosto de estudar, gosto de ler. Eu não confio na ciência, eu gosto dela, mas não confio. Eu confio na palavra do meu Deus, porque essa nunca voltou vazia. Teve uma época que a ciência dizia que o café trazia depressão. Depois tem um momento que diz que o café é agente ativo e que a pessoa precisa tomar café para combater a depressão. Aí tem uma época que diz que o ovo traz problema de colesterol. Não, agora o ovo é bom, tem que comer não sei quantos ovos por semana. Depois diz isso, depois diz aquilo. E cada época diz uma coisa. E a palavra de Deus diz duas coisas que eu gosto muito. Primeiro, que eu e você somos pecadores. E depois diz que há salvação em Cristo Jesus. E essas duas coisas nunca mudaram. Não importa igreja que vai, que vem, denominação que vai, que vem, pregador que vai, que vem. Essas duas verdades permanecem. Eu preciso de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é poderoso para me salvar. Isso me basta. Isso me basta. Mas aqueles que criticam a Deus, eu falo isso de novo, com dor. Eu não comemoro essas coisas. Mas eu tenho que dizer. Aqueles que confiam na ciência, que confiam na medicina, quando chega numa situação dessa, que o parente querido, o pai, a mãe, o cônjuge, o filho, vai para o hospital, e o médico diz assim, olha, não tem mais jeito. Aí a gente ouve a seguinte frase, daqueles que nunca andaram com Deus. A gente ouve a seguinte frase, Deus é maior. Virou um slogan, Deus é mais, Deus é maior, Deus é mais. A última palavra vem de Deus, legal, e a primeira palavra? E a segunda palavra? E a terceira palavra? Só a última é de Deus? Querido, está na hora da gente confiar no Senhor. Nós temos orado por cura, pelos nossos familiares que estão doentes, enfermos. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não têm a última palavra de Deus. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Todas as palavras foram de Deus. E se despedirem desta vida, por causa do Covid ou qualquer outra doença, estão nos braços do Senhor. E a gente vai chorar de tristeza e vamos comemorar em alegria, porque nós cremos, não na fragilidade dos planos, não na fragilidade da força, do recurso, da saúde humana, não na fragilidade da sabedoria e da ciência humana, nós cremos no poder de Deus. Querido, há um tempo certo para todas as coisas, e entendo eu que esse é tempo de nós nos reconciliarmos com Deus.